Boa noite, leitores do Jornal André das Hoje e agora, né, seguidores da nossa Web TV André das Hoje, criada exclusivamente para estar levando até você, né, que acompanha o nosso trabalho já há 24 anos aqui na cidade, informações de interesse da população, informações com profissionais capacitados aqui da nossa cidade, né, tirando as dúvidas e levando até você o que de fato vem acontecendo com as novas leis, com as mudanças no mercado, né? E antes de eu começar a falar com o nosso convidado de hoje, dessa noite, eu gostaria de falar, como eu falo todas as entrevistas, que o entrevistado chegou de máscara, a minha também está aqui, né? Como a gente está respeitando o limite de distância, a gente não está usando até para a nossa fala ficar mais audível para vocês, mas a gente está aqui com álcool em gel também, respeitando o que nos foi solicitado. Boa noite, doutor André. Boa noite, Rosângela. Boa noite, espectadores do André das Hoje Web TV. Agradeço pelo convite. É um prazer aqui trazer informação para o público aqui. Doutor André, a gente tem aí trazido durante a semana, né, segunda, quarta e sexta, a gente tem trazido os profissionais de várias áreas aí para tirar dúvida, né, dos nossos seguidores aí, dos nossos internautas. E uma coisa que está se discutindo, falando muito hoje, né, não só em golpes que tem sido aplicado demais aí na população de forma geral, mas também a nova lei, né, que é a nova Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso. O que é para um leitor leigo, no meu caso até eu, né, o que é Lei Geral de Proteção de Dados e o que ela regulamenta? A Lei Geral de Proteção de Dados, que é apelidada hoje aí nas redes sociais de LGPD, tem sido tratada como nova lei de proteção de dados. Porém, essa lei foi criada no ano de 2018, demorou um tempo para ser aprovada nas câmaras legislativas e para passar realmente a valer. A partir de setembro de 2018, ela está instituída e vigorando no Brasil. E essa lei visa o quê? Ela visa a privacidade dos dados do cidadão brasileiro. Bancos de dados, bancos de informação e a coleta e o uso indiscriminado desses dados aí que prejudicam o cidadão. Então essa lei visa tornar transparente e para que o uso desses dados a partir dessa lei seja somente com anuência do titular do direito, do titular desses dados, que é a cidadão, pessoa física. Ela abrange apenas pessoas físicas, não inclui CNPJs e empresas. E essa lei visa, assim, proteger esses dados de excessos praticados aí no mercado e por empresas que vendem esses dados. Aqui na minha segunda pergunta aí, acho que até que o senhor acabou respondendo um pouco aí, né? Qual o objetivo e por que ela foi criada? Está inserido dentro do que você acabou de falar aí, né? Quais empresas a Lei Geral de Proteção de Dados atinge? A Lei Geral de Proteção de Dados hoje, ela atinge qualquer empresa que faça a coleta e o processamento de dados. Quais dados são esses? São os dados capazes de identificar o cidadão, pessoa física. CPF, RG, nome, endereço ou qualquer outro dado que a partir dele seja possível identificar aquela pessoa e individualizar a mesma. Então, ela acaba atingindo tanto grandes empresas, startups, bancos de dados, bancos, o próprio governo, sistema de saúde, tanto como empresas pequenas também. Qualquer empresa pequena, por menor que seja, a partir do momento que ela recepciona os dados e faz um banco de dados, seja ele online ou físico, uma ficha mesmo, uma empresa que faz o cadastro, uma ficha que consta nome, endereço, CPF, essa empresa passa a ser responsável por esses dados a partir do momento que ela faz essa coleta. Isso daí normalmente acontece, por exemplo, uma compra pela internet, uma pessoa que é aposentada, que tem seus dados ali cadastrados, né? Então, essa lei é para proteger também o uso desses dados. O uso desses dados. Na verdade, essa lei visa proteger o uso de forma indiscriminada. Por que ela busca? A partir do momento agora que o dado é coletado e é captado por essas empresas, ele deve ter a anuência do titular, da pessoa para o uso. Antes, eles exigiam 1001 dados, informações pessoais, muitas vezes até desnecessárias para aquele fim e para aquela compra. Agora, hoje, a empresa que vai usar esses dados, ela tem que pegar uma anuência expressa, ou se for de meio virtual, dentro das políticas de privacidade, com o aceite do cliente,
Ou se for uma empresa física, um termo de aceite, de adesão, mesmo no papel. Nesse termo vai ter que constar para que aquele dado vai ser usado, quais são os fins do uso daquele dado, até quando vai ficar custodiado e quando ele vai ser destruído. E a pessoa tem que aceitar se ele vai ser usado ou não. Você pode, por exemplo, fazer um cadastro para comprar um produto. Depois a empresa, hoje em dia, geralmente, essa empresa usa esse cadastro seu para ficar te ligando, te mandando e-mail, para vender outros produtos. Então, nesse primeiro cadastro, a partir da vigência dessa lei, essa empresa já tem que especificar e você aceitar ser contactado novamente, por e-mail, por WhatsApp ou por qualquer outro meio que seja, com vendas e informações, questionamentos, perguntas. Se você não autorizar lá no início, essa empresa está descumprindo a questão da privacidade dos dados. E quais as consequências para a empresa que descumprir essas medidas e não se adequar? A empresa que não se adequar e que descumprir essas medidas, ela tem dois tipos de consequências. Ela tem uma consequência administrativa, pois foi criada uma agência nacional reguladora dessa proteção de dados, e essa agência vai funcionar fiscalizando as empresas. Mesmo não tendo um descumprimento expresso ou uma denúncia, a partir, como a lei cita, que essa agência reguladora pode chegar na empresa e solicitar para ver se os dados estão protegidos, se está sendo tomadas as medidas necessárias, se tem os termos de anuência. E essa empresa também tem uma consequência judicial, caso ela descumpra ou use de forma inadequada esses dados das pessoas. Então ela pode responder aí por um dano moral, por uma questão judicial. Além da questão administrativa que ela responde junto à agência reguladora de proteção de dados. E essas empresas têm um período para se adequar? A lei foi criada em 2018 e já está em vigor aqui no nosso país desde setembro do ano passado, na verdade desde setembro de 2019. E, porém, com a pandemia, essas coisas, foi suspenso a inexigibilidade de regulamentação, de multas e de sanções até agosto de 2021. Então, a partir de agosto de 2021, as empresas poderão ser multadas, cobradas e fiscalizadas. Será que vai funcionar? Olha, no Brasil, existem muitas leis aí que a gente vê que saem do papel, mas na prática não funcionam. A gente não sabe se vai conseguir ter uma efetividade realmente para o cidadão. Mas a criação da lei, eu acredito que é o primeiro passo para uma privacidade aí do cidadão, né? Porque todo mundo, eu acho que está cansado de ligações indevidas para vendedores e vendas, e-mail, e você é abordado em todo lugar, toda hora, mesmo sem querer, muitas vezes. Foi criado até um site, Não Me Perturbe, alguma coisa assim, né? A pessoa entrava lá, cadastrava o seu telefone e tudo. Durante uns 6 meses, eu acho que isso aí funcionou bem. Depois o pessoal começou a reclamar que estava cadastrado no site, mas as ligações continuavam. Sim. Esse Não Me Perturbe tinha um funcionamento bem parecido com a ideia principal da lei. Porém, ele não era regulamentado judicial e não existia uma lei como é agora. Então, a lei de proteção geral dos dados aí, ela é muito mais ampla e gera consequências jurídicas e administrativas, o que não gerava essa questão desse site. Eu acredito que a curto prazo seja um pouco mais difícil, tem muito dado rodando aí, mas eu acredito que é um bom começo para a longo prazo regulamentar e melhorar isso aí. O pessoal tem que começar a tomar ciência da lei que está aí, agora já está em vigor, né? Para ficar um pouquinho mais, né, bem legítimo para quem está nos assistindo, para quais fins são usados os dados arrecadados por essas empresas que acabou gerando a lei, né? E qual o perigo, né, que a pessoa que tem os seus dados invadidos, qual o perigo? A gente falou já no início, mas como é um assunto que está sendo tratado em todos os veículos de comunicação atualmente, se você entra no site você vê, eu acho importante a gente ouvir de um advogado, né, o doutor André Muniz, ele é criminal e civil, né, então acho que ele tem competência para estar passando isso aí para a gente, para poder formalizar melhor para as pessoas que estão nos assistindo. Hoje o que acontece é que a nossa informação é tratada de forma indiscriminada. A gente recebe abordagens de todos os lados,
nossos dados aí. Você fornece o dado a um banco, você fornece o dado a um ente público, e esses dados circulam e são vendidos por aí. Além da questão do incômodo e da consequência dessas pessoas que ficam infortunando, querendo vender ou querendo informações, tem consequências criminais aí. A gente vê muito golpe, muito estelionato sendo aplicado a partir desse banco de dados, a partir dessas informações. Quadrilhas aí em todo o Brasil fazem empréstimos, financiamentos, geralmente em nome de pessoas aposentadas, em nome de pessoas que têm cargo público, funcionário público e que recebe, vinculados ao INSS. As pessoas fazem parte desse estelionato aí, fazem financiamentos, o dinheiro cai na conta da pessoa, a pessoa começa a perceber que está sendo descontado no benefício ou no salário e precisa buscar meios judiciais para resolver isso aí. Tudo isso uma invasão de privacidade usada a partir daqueles dados que foram vazados ou que alguém comprou ou conseguiu de forma indevida. E a pessoa, né, que for pega de surpresa aí com esse valor na conta que ela não solicitou, de repente ela vai tirar um extrato, ela vê ali que tem 10, 15 mil a mais. E pode acontecer até da pessoa até ter utilizado já um valor, porque ela tem sempre uma quantia maior na conta. O que ela deve fazer? Essas pessoas conseguem reverter a situação? A pessoa consegue reverter a situação. O primeiro passo seria procurar o banco, ou a instituição, a agência financeira, para tentar uma solução administrativa e amigável. Mas o que a gente tem visto aí é que muitas das vezes não consegue essa solução administrativa aí no primeiro contato e as pessoas estão tendo que recorrer ao meio judicial. Você tem que entrar com uma ação judicial para poder cancelar aquele financiamento que não foi feito ou que foi feito de forma indevida e fraudulenta, para poder devolver aquele dinheiro, cessar os descontos que estão acontecendo em folha de pagamento, para daí resolver. A pessoa tem um transtorno gigantesco por uma coisa que ela não fez e até então nem sabia que tinha acontecido. Doutor, como é que as pessoas devem fazer, né? Eu digo isso porque o meu pai recentemente foi vítima aí de um golpe, a pessoa ligou se passando por mim, dizendo que era de uma loja da cidade, mas lá do Paraná, que eu tinha acabado de efetuar a compra de uma TV no valor de 1.900, mas eu pedi para passar o cartão do meu pai, e por muito pouco ele não passa se meu irmão não tivesse chegado, né? Ele mora em Poços de Caldas, e perguntou para ele o que estava acontecendo. E naquele momento, inclusive, eu estava com a minha família, né? Eu só não estava com o meu pai, mas por muito pouco ele não caiu. Como é que as pessoas, né, principalmente os idosos, eu acho que muito mais os familiares, né, de alertar e tentar evitar que os idosos atendam o telefone, porque é ali que os golpistas acabam pegando alguns dados, não é isso? Sim, sim. Muitas das vezes, quando o golpista já vai para a prática do golpe, ele já tem alguns dados básicos ali, como telefone, CPF, os dados suficientes para ele aplicar esse golpe. E esses dados geralmente são adquiridos de forma indevida de bancos de dados clandestinos. Esse, por exemplo, do meu pai tinha o meu nome, Sim. Então ele conseguiu a filiação né? A pessoa não deve passar dados de forma nenhuma por telefone ou por aplicativo, por rede social, que não seja aquele próprio do banco que a pessoa já está acostumada a trabalhar. Sempre que solicitado, vá pessoalmente à agência, vá pessoalmente à instituição financeira e nunca forneça dados de cartão, senha ou qualquer coisa do tipo via telefone ou via mensagens de aplicativo de redes sociais. Até porque o banco não pede, né? Os bancos não pedem isso. Só se você está falando direto com o teu gerente ali, né? E ele está vendo alguma coisa na conta, mas você ligou para o gerente ou o gerente te ligou, né? Isso não existe, né? Semana passada mesmo foi deflagrada uma operação policial que aconteceu aqui no sul de Minas e no São Paulo. Eu vi. Essas pessoas, elas ligavam se passando pelo banco, falavam que o cartão da pessoa foi clonado, pediam os dados para o cancelamento, que a pessoa passava sem alguma coisa, falavam, geralmente idosos, que são mais vulneráveis, falavam para essa pessoa que estava enviando um agente do banco para retirar esse cartão, para fazer o cancelamento, ela já tinha os dados todos. Um criminoso ia lá, retirava esse cartão, com esse cartão sacava, fazia compras, financiamentos e é um transtorno gigantesco para o nome da pessoa. Mesmo o banco sendo responsável, mesmo conseguindo reaver isso aí, a pessoa tem uma dor de cabeça e um trabalho gigantesco para resolver esse problema e voltar ao estado inicial. Eu queria te perguntar agora, o que um vazamento de dados, né, de uma empresa pode influenciar na vida do cidadão? A vida... Quais os prejuízos, né? O cidadão tem desde prejuízos sociais e morais, que a gente já citou aqui,
de incômodo indevido, de tanto a questões judiciais mesmo. A pessoa, às vezes, quando descobre, já está negativada, perde oportunidade, não consegue fazer um financiamento. Querendo ou não, tem problemas no score do banco, porque mesmo resolvendo a situação judicial e pagando, aquela negativação, aquela dívida vai ficar constando ali naqueles bancos de dados clandestinos e problemas muito chatos que a pessoa passa aí no principalmente no o idoso, né, que gosta das coisas certinhas, né, ele não gosta de pagar, sempre comprar à vista, inclusive, né. Tem também o tal cadastro positivo, que algumas empresas, quando você faz compra pela internet, ele pergunta se pode te incluir no cadastro positivo. Isso daí é uma coisa positiva, não é? Tipo, a pessoa pode... Sim. Porque é um banco, você está falando com um banco normal que te atende, né? Sim. É um cadastro que não é um cadastro regulamentado, porém ajuda, sim, porque a pessoa ali vai somar. O grande problema não é o cadastro positivo, é o cadastro negativo. Que às vezes a pessoa entra no cadastro negativo, não por inadimplência dela, por um golpe desse, por exemplo. E a partir do momento que ela entra naquele cadastro negativo, aquilo vai ficar registrado ali pro resto da vida. E ela vai ter problemas com limite, com score, com coisas. Que ela for fazer. Mesmo ela não tendo culpa, mesmo ela não fez nada, sendo vítima de um golpe, aquilo ali vai ficar ali no histórico e dificilmente ela vai conseguir baixar e sumir com aquilo. Vamos voltar aqui para a realidade aqui de Andradas. Ultimamente a gente tem visto, não só aqui em Andradas, mas Poços de Caldas, que é recente, a gente tem um grupo da polícia aí, tem sido aplicado muitos golpes aqui, né? Quais os mais cotidianos que o senhor tem presenciado ou que talvez até tenha chegado no seu escritório para fazer a defesa? Sim, geralmente são esses golpes digitais mesmo, envolvendo financiamento, envolvendo empréstimos. Algumas quadrilhas conseguem até sacar o dinheiro do empréstimo, fica devendo. Outros, como a gente já falou, trabalham só por questão da comissão mesmo. O dinheiro cai na própria conta da pessoa e financia. E essa quadrilha, por gerar e por fazer esse empréstimo, gera essa comissão. Muitos golpes de telefone para idosos também, tem que ficar bem atento. Tanto de questão de banco, de compra. A gente vê também acontecendo, saindo um pouco dessa questão de dados aí, golpes em relação a familiares, sequestros, pedindo dinheiro em nome de terceiros, o WhatsApp clonado pedindo dinheiro em nome de terceiros. E muita gente, às vezes, acaba ali na inocência ou no nervo de uma pessoa próxima ali, acaba depositando ou liberando algum dinheiro, fazendo algum pagamento, e que depois é muito difícil de reaver. Doutor André, embora não estava na nossa pauta, mas me surgiu uma ideia aqui agora. O Pix não veio para facilitar alguns golpes aí na praça, porque o cidadão pega, né, o golpista pega um cidadão que está andando normalmente aí. Hoje, o TED, né, a transferência era até às 17 horas, depois disso só no dia seguinte. Você poderia até fazer, mas ficava vinculado para entrar no próximo dia útil. No caso do Pix, não, você faz como é que fala? A transferência é feita imediatamente. Isso daí também não veio facilitar a vida dos bandidos? Sim. O grande problema é esse. Tudo que facilita a vida do cidadão, para o cidadão de bem, acaba também facilitando a vida do golpista, a vida do estelionatário. Porque hoje é instantâneo o Pix, né? Então, digitando apenas os números do CPF ou do telefone ali, esse já faz uma transferência ali na hora. Então, facilita o bandido porque diminui o tempo de ação e o tempo de reação das pessoas. Sim. Tem casos também de muita gente se antecipando e cadastrando o CPF das pessoas de forma antecipada no Pix, porque não vincula o CPF da pessoa. Se eu não fiz o meu cadastro e outra pessoa vem, ela joga o meu CPF lá e faz um cadastro. E nisso acaba rodando muitos pagamentos indevidos aí também. Então é uma coisa que facilita o cidadão de bem, mas deixa vulnerável aí o bandido também para aplicar golpes estelionatários, porque facilita o tempo da ação dele. Vocês têm pego atualmente algum tipo de ação relacionada a golpes? Tem chegado muito, tanto no meu escritório, quanto eu tenho visto no fórum, conversado com colegas, essa questão aí dos financiamentos. A maioria são aposentados ou funcionários públicos que só percebem o golpe quando começa a descontar no benefício deles. Ou quando cai aquele valor na conta deles.
Geralmente pessoas aposentadas elas são acostumadas a chegar e sacar o valor integral do benefício. Então elas nem costumam olhar extrato, essas coisas. Tem gente que nem pega extrato. Né? Então às vezes eu demoro alguns meses para descobrir que esse dinheiro está lá ou quando começa a descontar e cobrar. E tem aparecido muito, sim. Aí tem que promover ação judicial para esse banco ser intimado, para ser cancelado, fazer a devolução. E tudo isso daí, obviamente, vai ter um custo financeiro para a pessoa que não pediu esse financiamento, mas para entrar na justiça ele vai ter que contratar um advogado, ele vai ter que fazer a defesa, devolver esse dinheiro e tentar limpar o nome. Isso tudo vai custar também. Sim. Tem o custo, o custo tanto o custo de valor, quanto tem o custo de tempo que demanda também para buscar. Se a pessoa for hipossuficiente e conseguir comprovar uma baixa renda, ela pode se beneficiar da assistência judiciária que o fórum disponibiliza, passando por uma triagem da OAB e tudo mais. Mas ela vai ter que ir, vai ter que apresentar documentos, passar por essa triagem para depois ser delimitado um advogado. Ou a pessoa vai ter que procurar um advogado particular de sua confiança para, a partir daí, juntar os documentos, entrar com a ação para reverter essa situação. Geralmente é pedido e também gera um dano moral em relação ao banco, que por esse infortúnio, por esses gastos que a pessoa acaba passando aí. Mas varia de caso a caso, de juiz a juiz. Mas todo dia, se a gente assistir os telejornais ou mesmo pela internet, a gente vê que todo dia tem gente caindo no golpe do cartão, né? Eles pedem, inclusive, para a pessoa picotar o cartão, né? E escrever do próprio punho que vai pegar outro. E não é por falta de aviso dos telejornais, do próprio governo, para a pessoa não entregar o cartão, se não for o banco, alguma coisa fala que vai levar pessoalmente no banco, e mesmo assim as pessoas continuam caindo. Sim, infelizmente. Eles usam da vulnerabilidade das pessoas leigas para fazer isso. O que eu posso dizer aqui é para quê? O banco nunca vai na sua casa buscar o seu cartão. Se você vai entregar o cartão, se você vai fazer alguma coisa, é sempre dentro da agência bancária, sempre para um funcionário. Da mesma forma, nenhuma instituição, nenhum banco vai ligar para você para pedir sua senha, para pedir o número do seu cartão, para pedir o código de segurança do seu cartão. Então, sempre desconfie. Na dúvida, não passe e se dirija pessoalmente a uma agência bancária, ou uma instituição financeira, ou a quem solicitar. Para evitar cair desses golpes aí, ter todo esse trabalho, esse estresse aí desnecessário. E também, né, alertando aí os idosos, né, e os seus familiares para que o alertem também, se for pessoalmente ao banco, no caixa eletrônico, não pedir ajuda para ninguém estranho, a não ser para um funcionário do banco que esteja ali fora, se não tiver, esperar chamar, né, para que, porque às vezes nessa situação também tem gente aproveitando, né, Sim, com certeza, usar sempre a ajuda do funcionário, usar ou entrar dentro da agência, funcionário identificado com o crachá ali do banco, porque golpista e essas coisas tem de todo jeito. Eles ficam vigiando 24 horas, não tem o que fazer, né? Vivem do dinheiro de terceiros, né? Sim. Doutor André, qual que é a sua opinião, né? Qual a sua avaliação sobre essa Lei Geral de Proteção? O que o senhor acha? O senhor acha como advogado, né? Qual a sua opinião? Eu acredito que é positiva a criação dessa lei. Acredito que é o primeiro passo, a gente está começando a caminhar aí para uma segurança, para uma melhoria em relação aos dados. A gente tem um longo caminho a percorrer. Essa lei não é a que vai solucionar de forma instantânea aí os problemas que a gente tem, mas é o começo. A lei é o começo, a regulamentação e a cobrança do governo vai ser o primeiro passo, mas aí a principal situação que eu acho que é a conscientização da população em relação a isso, em relação aos seus dados, em relação à privacidade da pessoa. Passar a exigir, para que a empresa pediu um dado, passar a exigir para que vai ser usado esses dados, para que vai ser utilizado. Assinar o termo de concessão desses dados, não passar dados indiscriminadamente, procurar empresas idôneas, conhecidas aí para passar seus dados, não sair preenchendo qualquer formulário na internet, qualquer coisa aí, que isso aí vai dificultando e melhorando a situação. Mas a solução mesmo eu acredito que vem a longo prazo. Como tudo, né? Tem um período de adaptação, um período de... Sim. Bom, nós conversamos aqui com o Dr. André, né, Muniz, que ele é advogado criminalista e civil. Se você tiver alguma dúvida, né, sobre esse assunto que nós acabamos de abordar com ele,
Eu vou pedir para que ele fale onde fica o escritório dele agora. E também, você pode fazer as perguntas aí nos comentários, eu tenho certeza absoluta que o doutor André ou a sua secretária vai estar respondendo vocês aí. Doutor André, aqui em Andradas, onde está o seu escritório, caso as pessoas queiram consultá-lo, foi vítima de um golpe aí e gostaria de consultá-lo depois dessa nossa entrevista? O nosso escritório está situado na rua Professora Esmeralda da Silva Atanásio, número 89, no centro de Andradas. Nosso escritório atua aí na área criminal, na área civil, com foco em família, propriedade e empresas também, a parte empresarial. Então, a gente está disponível aí para qualquer dúvida da população. Depois, se tiver perguntas ou dúvidas aí no chat, a gente responde também. Com certeza. Pessoal, nós terminamos aí o final de semana, né? Estamos terminando a semana com uma matéria super interessante. Eu acho que você deve, né, se inteirar sobre essa nova lei de proteção de dados. Você não deve estar passando os seus dados para qualquer pessoa, não deve deixar seu familiar, um idoso, atender o telefone e passar os dados, porque os bandidos estão aproveitando mesmo, né, essa pandemia, o estado psicológico que as pessoas estão, e é um momento que eles estão aí tirando proveito, né, e deixando a pessoa aí com um problema sério no nome, e depois se for precisar de algum empréstimo, alguma coisa, a pessoa acaba tendo dificuldades. E também não entregue de maneira alguma seu cartão de crédito para alguém, o motoboy vai buscar, não, o banco não pede. O banco nunca liga e pede o teu saldo, teu banco, teu cartão e teu número. Sempre fala direto com o seu gerente, né? E se acontecer de alguém ligar dizendo que é do banco, que vai buscar o seu cartão, se você quiser ajudar a polícia, combina com a pessoa para ir buscar, avisa a polícia, né? Marca um determinado horário, avisa a polícia que em determinado horário vai o motoboy lá retirar o seu cartão, a polícia chega junto e acaba prendendo em flagrante. Isso já aconteceu em Poços de Caldas e acredito que aqui também aconteceu, aqui, se não me engano, um fato aqui em Andradas. Doutor André, a gente agradece aí de coração você ter tirado um espaço, né, para vir agora à noite falar com a gente aí, tá falando com o pessoal da Web TV, e gostaria de deixar claro, né, que nós estamos à disposição de vocês para o que precisarem, e a gente sempre vai querer ter uma notícia aqui da coluna do direito, né, para estar informando a população. Eu que agradeço o convite, Rosângela, e a participação aqui na Andradas Hoje Web TV. É sempre um prazer aí poder ajudar e trazer informação de qualidade para o público aí. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece novamente o doutor André e qualquer dúvida, chama ele no chat, que com certeza serão esclarecidas. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa.